Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor para os irmãos, eu sou o pastor Luiz Henrique. Da Adequal Matriz, estamos uma vez mais na responsabilidade de comentarmos sobre a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical deste domingo, 12 de novembro de 2023. Tem como tema a responsabilidade da Igreja com os missionários. Leitura diária deste sábado tem como tema quando a Igreja ora e jejua pelos missionários. Versículo base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número de 1 a 3. Vamos à leitura. Diz assim: na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Queridos irmãos em Cristo, nós glorificamos a Deus e adoramos ao Senhor pela visão missionária que tinha a igreja em Antioquia. Havia ali alguns profetas e doutores, homem que constituía o ministério daquela igreja. Mas glorificamos porque era uma igreja onde o Espírito Santo falava, onde o Espírito Santo separava, onde o Espírito Santo chamava e aonde o Espírito Santo enviava. Quando nós olhamos para essa igreja, vimos uma igreja que serve de modelo para as igrejas atuais, enviando missionário aos confins da terra. Quando nós vimos isso, vimos o versículo de número 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor. Ninguém vai ser chamado para a obra missionária, para a obra do Senhor, sem estar servindo ao Senhor. O salmista, no Salmo de número 100, ele diz assim no versículo de número 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Queridos irmãos, glorificamos a Deus por o Senhor ainda chama aqueles que estão o servindo. Apartai-me é o Espírito que separa, é o Espírito Santo que separa para a grande comissão, a obra da evangelização. Para a obra que eu os tenho chamado, o chamado é de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem separa e é Deus quem envia. Versículo de número 3 diz assim: então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Queridos irmãos em Cristo, o jejum ainda é uma arma poderosa da igreja. O jejum e a oração são armas infalíveis para desfazer as artimanhas de Satanás. O jejum e a oração faz com que a igreja seja fortalecida pelo poder de Deus. O jejum e a oração abre a visão da igreja para o campo missionário. 3 homens jejuaram 40 dias e 40 noites. O primeiro foi Moisés, o segundo foi Elias e o terceiro foi o nosso maravilhoso Jesus Cristo. A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 4 e o verso de número 2, diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O Mestre nos ensinou a jejuar. A sua igreja deve jejuar. O crente deve jejuar em prol dos missionários, em prol da igreja, em prol dos salvos do Senhor. Que possamos continuar uma vida de jejum e oração e proclamando as verdades santas e genuínas do nosso maravilhoso Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.